Vem cá, vou começar esse conteúdo falando de algo que incomoda muito. Eu sou Orlando Bueno, 38 anos de balcão de ótica e quero fazer uma provocação. Fazer venda é atender o cliente de maneira simples e com qualidade, dando muita atenção? Ou você entende que fazer venda é muito mais que isso? Fazer venda precisa de gerar experiência de compra para o consumidor, criar satisfação no resultado daquilo que você vende, daquilo que você entrega e, além de tudo isso, fazer com que o cliente ainda enxergue 20/20. Aí é que está o ponto, né? Segundo a Biótica, o setor fatura bilhões de reais, mas as pessoas, os donos de ótica, os vendedores, não se preocupam como estão atendendo o cliente, como estão gerando esse valor. E isso, com toda certeza, faz com que o resultado no final do mês não seja aquilo que você deseja, aquilo que você precisa. Às vezes bate a meta, mas o resultado não é o esperado. Eu vou te dar 3 dicas mega importantes para que você avalie o que você faz com aquilo que eu estou falando e você verá que as dicas são extremamente importantes, valiosas e simples de aplicar. Esse é o ponto, isso é o mais importante. Não estamos reinventando a roda, nós estamos só criando técnica para que você possa vender mais com o resultado e o seu cliente fique satisfeito com aquilo que está comprando. Quando a gente fala de venda, a gente tem que entender alguns pontos extremamente importantes que acontecem dentro de uma ótica. São três pilares aí, porque existe aquela venda que é uma indicação do médico e, por consequência disso, o vendedor acha que essa venda é muito mais fácil, muito mais simples, porque ele entende que o cliente chega na loja pronto para comprar e, de fato, isso é real e é verdade. Existe aquele outro cliente que vem através da receita, do exame que você faz, seja ele dentro da loja ou seja ele através do consultório que fica nas proximidades. E existe aquele outro cliente que vem para a loja e ele fez o exame em outros lugares. Cada caso é um caso. Vamos falar primeiro daquele que tem a indicação do oftalmologista. Esse cliente, ele vem predisposto a comprar, não tenha dúvida, mas depende muito de como você vai abordá-lo. Eu estou só dando uma olhadinha, isso é coisa do passado. Você precisa, primeiro, fazer com que o cliente se sinta confortável dentro da loja. E como é que se faz isso? Se faz isso com técnica. Vou te dar 2 exemplos. O primeiro deles, o cliente usa óculos, então quando ele entra na loja, você deixando ele muito à vontade, perguntar o nome dele, pedir o óculos dele. Enquanto você faz algum ajuste, alguma limpeza, alguma adaptação no óculos dele, você abre a proposta de diálogo com o cliente. Você quebra a barreira de vender, você quebra a barreira de que você está lá para vender, você está lá para ajudá-lo. Esse é o primeiro ponto. Vamos admitir que o cliente não use óculos. Então, você tem que ter uma abordagem com ele um pouco diferente. É você entender de forma perceptiva, olhar como que é o comportamento dele. E dependendo do comportamento dele, é a ação que você vai fazer. Você pode pedir a receita, você pode perguntar o nome, você pode estar mais próximo dele, você pode estar mais distante dele. Tudo isso faz com que você rompa a primeira barreira, que é a comunicação. Se você tem o trabalho feito diante de um exame agendado para o optometrista,
Ah, a pegada aí é um pouco diferente. Sabe quando você vende? Quando você marca o exame, quando você marca a consulta. É ali que você tem que ter uma atenção, é ali que você faz a diferença para você levar para o cliente aquilo que ele precisa, aquilo que ele vai fazer. Porque ele já tem um contato com você antes mesmo de precisar dos óculos. Ele tem um contato com você para marcar o exame. E isso faz com que o diálogo seja mais direto. E aí, teoricamente, facilita muito a comunicação. Percebe que vender tem técnica, vender é importante? Se a gente olhar pelo lado das pesquisas oftalmológicas, a gente entende, a gente vê que o volume de pessoas que precisam de óculos é gigantesco. Tanto para criança que estão entrando aí na fase escolar ou até mesmo brincando com o tablet, como pessoas que estão passando dos 35 anos e têm um problema de presbiopia. Então, o setor óptico brasileiro tem crescido, mas muito por conta de tudo isso. E você não pode deixar essa oportunidade passar. Então, não é vender óculos. É vender saúde visual, é vender atendimento, é vender serviço. E quanto mais você focar no trabalho e no serviço, melhor será o seu resultado. Beleza, vamos amarrar aí a segunda técnica. Você precisa entender os hábitos de vida do cliente para ofertar para ele aquilo que melhor condição visual, conforto visual ele vai ter. Pensando, obviamente, naquilo que você quer vender, aquilo que você tem para vender, que atende a demanda e a necessidade do cliente. Muito bem, vamos falar aí da terceira técnica que vai fechar, concluir todo o processo de venda. Você precisa saber e entender que, baseado na primeira e na segunda, quando você chega na terceira, você tem que ter o conhecimento de filtrar aquilo que você vai apresentar para o cliente. Imagina o seguinte, se nós olharmos para o universo de lentes, a gente teria fácil 20, 30 lentes para mostrar. Isso não é legal. O cliente vai se perder, o cliente não vai entender para onde você está conduzindo a venda. Então, é importante você dar a atenção necessária para o cliente, mas à medida que você for dando essa atenção necessária para o cliente, você vai reduzindo as possibilidades de oferta, para que você, no final, na última técnica aí, você consiga ter, o ideal seria 3 possibilidades, 3 armações, 3 lentes, 3 tratamentos. Isso faz com que o consumidor escolha dentro de um conceito que é muito usado nos grandes players, que é apresentar 3 propostas e o cérebro, a cognitiva cerebral, faz com que dentro das 3 a intermediária seja mais escolhida. Use dessa técnica para você ver como funciona. Isso é muito usado, por exemplo, no cinema. Pipoca, Coca-Cola, PMG, pequena, grande e média. E o cliente acaba achando que a grande é muito grande, a pequena é muito pequena e a intermediária é o que cabe para ele. Se você tiver a visão, o conceito de aplicar essas 3 técnicas, eu tenho certeza absoluta de que o seu cliente vai sair muito mais satisfeito e o resultado da sua ótica, o resultado do seu negócio vai ser muito melhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu aplico isso na minha loja. Faz 38 anos que eu tenho a loja e a gente está o tempo todo melhorando. Hoje eu tenho que ser melhor que ontem. Todo dia a gente muda e a gente acompanha a evolução do mercado. E quando eu digo mercado, eu não estou falando só de ótica. Eu estou falando farmácia, concessionária, qualquer varejo. Por quê? Porque o consumidor é o mesmo, o desejo é o mesmo, o produto é outro, mas o desejo é o mesmo. E a gente tem que ter a noção e a consciência de que quem manda é o consumidor. E a gente tem que trabalhar para ele. Atender ele, a demanda dele, a necessidade dele. Agora, para
e pensa, o que eu falei para você faz sentido ou não faz? Se faz sentido, então sabe o que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para você seguir a gente, para você compartilhar, para você participar desse canal que a gente está levando conteúdo relevante, importante e que de fato vai ajudar você a vender mais. Então, ó, siga a gente no YouTube, siga a gente no Instagram, siga a gente, participe, faça comentário. Isso ajuda a gente a entender qual é a sua dor e qual é o seu desejo para que a gente possa fazer conteúdos como esse. Até a próxima! B15 OptiDados. Veja além do óbvio.